Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Deus, Ele sempre se revela aos pequeninos, aos humildes. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Mas antes vamos rezar, fazer a nossa oração, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria e discernimento diante da Tua Palavra, para que tenhamos um coração sempre manso e humilde, como diz Teu Filho amado Jesus Cristo, para que possamos compreender de fato aquilo que o Senhor fala ao nosso coração através do Santo Evangelho que nós iremos receber como graça, como um grande presente do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, acompanhem comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Muito bem, no Evangelho de hoje, nós estamos vendo Jesus em oração. Sim, Jesus, se nós observarmos bem todas as passagens evangélicas, nós vamos ver ali em diversas ocasiões Jesus se retirando para rezar. E hoje, Jesus está rezando ao Pai uma oração de louvor e de agradecimento. Jesus está agradecido, porque Jesus vai percebendo ao longo do seu caminhar, ao longo do seu anúncio, Jesus vai percebendo que a palavra que ele está professando, que a verdade que é o próprio Deus que ele está revelando, que todo o amor que ele está difundindo no mundo, Jesus vai percebendo que tudo isso está sendo percebido por aqueles mais simples, pelos pequeninos, pelos mansos e humildes de coração. E Jesus está muito agradecido a Deus por isso, por Ele estar se revelando a estas pessoas, porque estas pessoas às quais Jesus estava convivendo naquele contexto eram realmente pessoas que estavam necessitadas dessa graça. São essas pessoas que Jesus percebe que necessitavam de um revigoramento de fé. Precisavam que as suas esperanças fossem renovadas e estavam sendo renovadas pela palavra que ele estava professando. Estavam sendo reveladas porque Deus estava abençoando aquele povo, um povo humilde, de coração contrito. Jesus estava abençoando aquele povo com sabedoria, com um bom entendimento. Ao contrário, por exemplo, daqueles mestres da lei, dos fariseus, daqueles doutores que até eram bem entendidos sobre toda a legislação, mas estavam de coração endurecido, estavam tendo uma interpretação equivocada,
estavam agindo no mundo com muita hipocrisia, professando um legalismo, mas que na sua atuação prática de vida não estavam vivenciando tudo aquilo que professavam. Jesus vai percebendo esta diferença, a diferença de um coração humilde para um coração soberbo. E Jesus percebe então a preferência de Deus. Deus, ele vai ao encontro daqueles que são humildes, daqueles que são mansos de coração. E isso independe do seu conhecimento, da sua condição financeira, econômica, racial. Jesus, o critério para que Deus se revele através de Jesus, nos dê um bom entendimento, está na pureza do nosso coração, na disposição que o nosso coração tem de receber esta palavra, de compreender o quanto é importante, o quanto, aliás, é fundamental esta verdade que estava sendo revelada por Jesus. E essa disposição de coração, ela pode partir até mesmo daqueles que estavam em pecado. Essa disposição de coração é o início de um processo de conversão. Por isso que nós podemos confiar que se nós estivermos dispostos a mudar a nossa vida, mudar o rumo da nossa história, Deus estará sempre conosco, nos auxiliando, revelando-nos o caminho. Nós conseguiremos perceber tudo aquilo que Jesus falará ao nosso coração através da Tua Palavra, através dos Santos Evangelhos. Por quê? Porque o nosso coração, ele será um coração predisposto a isso. Um coração que se apequenará, que diminuirá para receber a grandeza do amor de Deus. E isso é um grande desafio para nós nos dias de hoje. Foi um grande desafio naquele contexto em que Jesus vivia, porque era um contexto de pessoas ensoberbecidas, de pessoas que se achavam melhores do que outras, privilegiadas. Mas esse contexto daquele tempo, ele não é muito diferente do contexto em que nós vivenciamos hoje. Basta nós olharmos ao nosso redor que nós vamos perceber quantas pessoas vaidosas, quantas pessoas soberbas, que se acham senhores e senhoras de verdades absolutas, que acham que porque têm um certo conhecimento, um certo estudo, acham que podem ser mais dignas do que aquelas pessoas mais simples, mais humildes. E a grande verdade é que isso não faz a menor diferença para Deus. Porque esse não é o critério que Deus olha para poder se revelar, para poder derramar o seu amor. O critério de Deus é sempre a disposição do nosso coração. É sempre aquela consciência que nós temos da necessidade que nós temos da presença de Deus em nossa vida. Isso nos faz humildes, reconhecer as nossas imperfeições, as nossas fragilidades e o quanto nós somos dependentes desse Deus tão maravilhoso que se revela a nós através de Jesus. No Evangelho, Jesus vai deixar bem claro que Ele conhece o Pai, que o Pai o conhece e que somente conheceremos o Pai através do Filho, ou seja, através de Jesus. E é Jesus que vai nos revelar, tendo como mesmo critério o nosso coração, a nossa humildade. É nesse caminho que nós precisamos percorrer, seguir, para que nós possamos compreender um pouco do amor de Deus, para que nós possamos conhecer o próprio Jesus e, a partir deste conhecimento, possamos amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, para que assim nós possamos amar os nossos irmãos
e continuar trilhando um caminho perseverante na fé, um caminho rumo à santidade, rumo à salvação. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, no dia de hoje, façamos uma prece, façamos uma oração. Olhemos para Jesus, mesmo sendo Deus. Humanamente, Jesus se coloca em oração. Se o próprio Jesus reza, se o próprio Jesus, que é Deus, tem uma vida de oração, é claro que é para nos dizer da importância desta vida de oração, que nós precisamos rezar. Por isso, rezemos hoje. Peçamos as luzes do Espírito Santo, a força, os seus dons, para que nós possamos ter um coração manso e humilde como o de Jesus, para que nós possamos, através dessa disposição do nosso coração, termos docilidade no recebimento da Tua Palavra, para que, através dessa humildade, Deus possa se revelar a nós, que nós possamos conhecer aquilo que de fato é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim nós conseguiremos colocar em prática tudo aquilo que Deus espera de nós, conseguiremos produzir os frutos que Ele tanto espera. E é isso que fará com que a nossa vida tenha realmente um sentido. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo em oração no dia de hoje, que tenhamos humildade, que sejamos e reconheçamos a nossa pequenez, o nosso nada diante da grandeza do tudo que é Jesus. Reconheçamos a nossa miséria diante da misericórdia tão grande de Jesus por cada um de nós. E assim nós conseguiremos viver a nossa vida de uma maneira que possa agradar a Deus. E agradando a Deus, com certeza, nós teremos uma vida muito, muito mais feliz. Amém? Muito obrigado por essa partilha, por esse momento de reflexão. Se de alguma maneira essa palavra foi importante para você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, para que assim a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã, com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.